Tudo bem, turma? Hoje vamos dar início à dinâmica, aprofundando a segunda lei de Newton. Então nós temos essa fórmula aqui, que é uma fórmula fundamental. Força igual a massa vezes aceleração. Então, para você, quando você aplica uma força no corpo, quanto mais massa tiver esse corpo, você tem que aplicar uma força maior. Então a força é dada em Newton, que é uma grandeza vetorial. A massa é dada em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso no sistema internacional. Quando nós tratamos de uma grandeza vetorial, qual a diferença de uma grandeza vetorial para as outras grandezas que a gente já conhece? A grandeza vetorial, ela precisa de uma orientação. Então a orientação pode ser de baixo para cima, da direita para a esquerda, oeste para leste. Então a grandeza tem a direção e tem o sentido. Grandeza vetorial, essa orientação, direção e sentido. Então primeiro, para a gente conhecer a representação das grandezas vetoriais, é feita através dos vetores. Hoje vou mostrar para vocês como somar esses vetores. E o que é o vetor? Então o vetor, que eu estou mostrando para vocês aqui, um vetor representando uma força de 2 newtons. Então a direção dele, da esquerda para a direita, o tamanho dele representa a intensidade. Então aqui nós temos uma soma de vetores. Um com a força com a intensidade de 3 newtons, olha o tamanho dele. E um F3, seria a força 3, com a intensidade de 5 newtons. Você pode notar que esse vetor aqui é maior do que esse, mostrando que o tamanho representa a intensidade. Então aqui a intensidade de 3 newtons, a força é essa intensidade de 5 newtons. Elas estão na mesma direção, a direção horizontal, e o sentido da esquerda para a direita, mesmo sentido. Então nós temos, nesse caso, que somar esses vetores que estão na mesma direção e mesmo sentido. Essa soma será a resultante. Então essa força de 2 newtons com essa força de 5 newtons, a força resultante será a soma delas duas, 8 newtons. A representação: força resultante, F2, 3 newtons, e F3, 5 newtons. 3 mais 5, 8 newtons. Acontece a subtração de vetores quando as forças aplicadas, um sistema de forças aplicadas num determinado corpo, elas são da mesma direção horizontal, mas sentidos opostos. Aqui, ó, você pode notar que a força está da direita para a esquerda e aqui a força está da esquerda para a direita. Então, sentido diferente, ó. Sentido diferente, a direção é a mesma. Então, quando os sentidos estão diferentes e a direção é a mesma, o que a gente tem que fazer? Tem que subtrair os vetores. Então, 8 menos 2, 6. Pode notar que não tem número negativo nessa subtração, tá? Para não ter número negativo, eu pego a força maior, subtraio da menor. Então 8 menos 2, 6 newtons. Então nós temos esse sistema de força aqui, ó, F2 e F3, a resultante 8 newtons. E a F1 com a F4, 6 newtons. Aqui nós somamos os vetores, aqui nós subtraímos. Então vamos para cá. F2, F3, vista lá. Elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então essas forças estão sendo aplicadas nesse corpo aqui de massa de 50 quilos. 50 quilogramos. Então vou ter que somar esses dois vetores. O tamanho desse com o tamanho desse aqui vai dar mais ou menos a resultante assim. O tamanho dessa régua para cima. A resultante para lá.
Eu vou transportar para cá. Agora nós temos atuando nesse corpo de massa de 50 kg, a F4 e a F1. Nós vimos aqui, certo? Houve uma subtração. Por que subtração? A F4 está da esquerda para a direita, o sentido dela, apesar de estar na mesma direção horizontal, mas o sentido oposto é a F1, que está da direita para a esquerda. Então tem que subtrair aqui para formar um sistema de força. Então a resultante dessa força com essa, vou transportar para cá. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Essa aqui menos essa aqui. Vai ficar assim. A resultante vai vir para cá, ó. Vai ter essa direção e esse sentido. O sentido da esquerda para a direita. Transportei para cá. Então, essa soma de vetores eu transportei para cá. Deu 8 newton. Já tinha somado aqui. E essa aqui, esses vetores aqui eu acabei subtraindo um do outro, porque eles têm sentidos opostos. Está representado aqui. Daqui nós temos duas resultantes. A resultante horizontal no eixo do X, das abscissas, e a resultante vertical no eixo das ordenadas, que é o eixo do Y. Formou um sistema de forças diferente. Então essa aqui eu vou dizer que essa é F1, que vale 8 newtons, e essa daqui é F2, que vale 6 newtons. Então essa é a resultante 1, vai ser F1, e a resultante 2 vai ser F2. Então são duas forças agora. Antes eram 4. Então diminuí esse sistema para duas forças só atuando no corpo. Quando você tem duas forças e elas formam um ângulo D, esse quadradinho aqui, ó, indica que formou um ângulo de 90 graus. São forças ortogonais ou perpendiculares. A resultante, para traçar a resultante, eu tenho que tirar uma paralela da horizontal aqui em cima e uma paralela da vertical. Aí juntando esses pontinhos eu vou ter um ponto aqui. Então da origem até esse ponto, esse vetor aqui é o vetor da resultante. Então esse vai ser o vetor da resultante. Esse vetor aqui eu tenho que saber qual o valor dele. Para eu saber o valor dele, eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque essa resultante aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é idêntico a esse triângulo retângulo. O triângulo retângulo forma ângulos de 90 graus. Então nós temos aqui essa força resultante, o resultante dessas forças, desse sistema de força, vai ter que ser calculado pelo teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Aí eu transformo eu passo o teorema de Pitágoras para a resultante. Então, resultante, que é a hipotenusa, ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais a F2 ao quadrado. Aí eu coloco aqui depois os valores, né? 8 newtons ao quadrado, que é a F1, e a F2, 6 newtons, 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Somando vai dar 100. Então eu somo, a resultante ao quadrado é 100. Se a resultante ao quadrado é 100, quanto será a resultante? A raiz de 100. Então a resultante vai ser 10 newtons. Então essa resultante aqui, ó, vai valer 10 newtons. 10 newtons. Tá? Então, determine a resultante. Conseguir determinar a resultante. Nesse sistema de forças todos aqui.
Agora vamos determinar a aceleração do corpo, utilizando a fórmula. A fórmula tirada do quê? Da segunda lei de Newton, né? O princípio da dinâmica. Força igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero a incógnita, a aceleração, eu só mudar de lugar aqui, ó. A aceleração igual a massa vezes o produto da aceleração com a massa te dá o que? A força. Mas eu quero só a aceleração. Eu passo a massa para lá. Aqui ele está multiplicando para o outro lado da equação, dividindo. Vai ficar força sobre a massa. A força já, pelo sistema de força, eu vi que é 10 newtons, certo? Então a força vai ser 10. Qual vai ser a massa? A massa aqui do corpo, ó, 50 kg. Então 10 dividido por 50. Eu sei que a aceleração, o resultado tem que encontrar a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então eu faço a continha aqui, 10 dividido por 50. Então 10 dividido por 50, boto um zero aqui, certo? E um 0, aqui. Agora eu posso fazer a conta. 100 dividido por 5 dá 50, dá 2, né? Pronto. 0,2. 0,2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Outra coisa que se pede, o peso do corpo. Então, vamos esquecer esse sistema de forças. Vamos imaginar um corpo de massa de 50 kg, que é o peso do objeto. Vamos imaginar que seja uma pedra, ou pode ser até uma caixa mesmo, como está aqui. Então ela é solta, em queda livre. Qual o peso dela, hein? O peso é uma força também. A fórmula do peso. Peso igual a massa vezes G. Então, massa vezes aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração da gravidade. Quanto vale a aceleração da gravidade? O G. 9,8 metros por segundo. Mas para facilitar o cálculo, muitos problemas são pedidos o G como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 9,8 pode aparecer um problema com 9,8 metros por segundo ao quadrado, G, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular o peso, que é uma força também, é só multiplicar a massa pela aceleração da gravidade. A massa é 50. Está aqui. 50 vezes 10, 10 aceleração, vai dar 500 newtons. 500 newtons. Então, essa mesma pedra de 50 kg, se ela fosse solta na Lua, qual a intensidade da força peso? Então, o peso modifica de acordo com a aceleração da gravidade. Na Lua, a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Bem menor do que da Terra, que é 10. 10 ou 9,8, né? Então eu tenho que fazer a conta com esse valor aqui, ó, com esse G aqui, diferente. Então 50, lá eu usei 10. Aqui não, aqui eu vou usar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí multiplico 50 por 1,6. Então 50 vezes 1 vai dar 50 vezes 6, 30. Então aqui vai dar 80 newtons. Olha que diferença. O peso na Lua, qualquer objeto, até o ser humano, o peso dele é menor do que na Terra, bem menor. Então por hoje nós encerramos
esse assunto, depois daremos continuidade às outras leis de Newton, exercícios relativos às outras leis de Newton. Então fiquem com Deus e até a próxima.